Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo aqui da nossa plataforma digital, o RD TV Informando, prestando serviços. Início já da noite desta terça-feira, 8 de outubro de 2019, nesta edição atípica do ponto de vista de horário, justamente para informar, prestar serviços, fazer um tira-dúvidas aqui a respeito da Previdência. Desde o começo do ano, a reforma da Previdência é pauta recorrente no noticiário, né? Toda aquela novela, a peregrinação que foi a aprovação da reforma na Câmara dos Deputados e, neste momento, a reforma pautada no Senado Federal. Aliás, tinha uma expectativa, né, do quanto antes a reforma ser aprovada também no Senado, e estava até atualizando aqui agora, um pouquinho antes da gente entrar no ar. Ficou definido depois de uma reunião na tarde de hoje, terça-feira, que a reforma da Previdência vai ser votada no Senado no dia 22. Portanto, mais 2 semanas aí para bater o martelo definitivamente na aprovação da reforma da Previdência. Repito, está na pauta desde janeiro no Congresso para valer aí na prática todas essas mudanças que envolvem para muita gente o presente e para outros o futuro. E para falar mais sobre esse assunto, nada melhor do que quem vive, quem é ativista no assunto, para tratar do tema, tirar dúvidas. Eu estou com o meu processo, já dei entrada, não dei entrada. Qual é o melhor momento a partir de agora? Espero a reforma, não espero a reforma? Tem salubridade, não tem? Enfim, as dúvidas para a gente ter as respostas a partir de agora com a especialista, doutora Ana Luísa Tangerino, abrindo espaço na agenda para atualizar as informações conosco. Doutora, obrigado pela gentileza. Eu é que agradeço a oportunidade. Legal. Bom, doutora, vamos lá. A gente sabe que a gente até comentava aqui no bastidor que dá uma tese, né? Sim. Tem gente que é contrário, tem gente que é favorável. De uma forma geral, inclusive a doutora Ana Luísa, aqui no dia 4, último dia 4 de outubro, fez palestra aqui no ABC, na cidade de São Caetano, abordando mais essa temática. A reforma, do jeito que ela está, ela mais prejudica ou ela mais ajuda quem se aposentou e quem está para se aposentar? Olha, ela prejudica porque o que acontece, o cálculo, além deles aumentarem o tempo e colocar uma idade mínima, né, coisa que hoje nós não temos, a idade mínima para aposentadoria, mas agora, após a reforma, né, passando, vai começar uma idade mínima, né, no caso das mulheres 62 anos e dos homens 65, e o cálculo também ele fica bem prejudicial, porque hoje a gente leva em conta as contribuições, 80% das maiores, né, despreza as menores que prejudicam o cálculo, e com a reforma eles vão levar em consideração 100%, né? E então isso por si só já dá uma queda, e o cálculo agora vai começar com 60%, né? Além dessa redução, no final, mais 60%. Coisa que, por exemplo, dependendo da aposentadoria, começava em 80%, né? Por exemplo, na aposentadoria por idade. Hoje ela começa com 80%, né? E pós-reforma vai começar 60%. Então, ele vai prejudicar bastante. A aposentadoria, só para você ter uma ideia, por aposentadoria por invalidez, ele é a média dá 80% das maiores, e no final vezes 100%. Só que pós-reforma vai pegar todo o período, né, vai utilizar 20% dos menores salários, que prejudica bastante, e começa com 60%. Então, você imagina uma pessoa doente, acamada, que está precisando desse benefício para sua subsistência, seus remédios, né? Muitas vezes até para pagar um cuidador, e a situação vai ficar bem difícil, né? Muita gente, doutora, fala dessa questão da idade mínima. Parece que há um consenso, deveria fazer realmente como foi feita a reforma da Previdência, mas a forma escolhida para se aplicar essa reforma. Na sua avaliação, o que poderia ter sido revisto, o que poderia ser aplicado, mas de uma forma diferente para não prejudicar na ponta o aposentado? Olha, na realidade, o que poderia ser feito na nossa Previdência seria a forma da administração do INSS, tá? Eu ouso dizer que o INSS ele é muito mal
gerido. Administrado. Sim. E de 2015 para cá, houve uma queda tanto na arrecadação, né, quando a gente faz o levantamento, e você percebe que tem uma torneirinha escoando, sabe? Então, isso deveria ser melhor analisado, né, e não apenar o trabalhador, né? Só para você ter uma ideia, todo mundo diz que o INSS está quebrado ou está em vias de, mas o cálculo que eles fazem para verificar isso é errado, porque eles verificam empregado e empregador, só que eles esquecem que a nossa previdência social, ela não é igual à previdência, por exemplo, da Europa. Nós temos, sim, empregado, empregador, e nós temos tributos que são destinados para o INSS, né? Só para você ter uma ideia, bilheteria de jogo de futebol, uma parte é destinada ao INSS, né? Loteria, uma parte é destinada ao INSS. Né? E isso não entrou no cálculo? Isso não entra no cálculo, né? Então, com todo respeito quem estiver participando, quem está participando dessa reforma, mas faltou alguém especialista no assunto e não só um economista, né? Perfeito. Ana, só para ir atualizando aqui com quem nos acompanha, obrigado Darcy Silvério, Carmen Mauicaua. Selma, acho que até nós vamos precisar de mais informação, mas só para começar a pontuar, ela só comenta aqui o seguinte, doutora Ana, estava aposentada, depois de 14 anos perdi a aposentadoria por invalidez. Sim. Esses casos são corriqueiros? Esses casos são corriqueiros, infelizmente, tá? Nós temos o pente fino, né, que ele está em vigor. Ainda nós temos o pente fino do Michel Temer, né? E agora em outubro vai começar o pente fino instituído pelo Bolsonaro, né? Que é a MP 871, que foi transformada em lei. E eles estão chamando os benefícios que estão sem perícia médica por mais de 6 meses. Então, quem está aposentado por invalidez por mais tempo, estão chamando mesmo, só que infelizmente a análise não é feita da forma que deveria. Tá. E para ir para as pessoas que estão na mesma situação da Selma, qual a orientação, doutora? A orientação, Selma, é você reunir, né, toda a sua documentação médica, nova e a antiga. Tá, só a documentação médica. Médica, exames, laudos, né, receituários, sua carteira de trabalho, seus documentos pessoais, tá? E leva a questão para o Poder Judiciário, tá? Porque certamente ela deve ter sido convocada, chamaram para uma perícia e deram a alta. Então ela precisa dos exames antigos, novos, laudos antigos, laudos novos, para comprovar que a situação dela ou é a mesma ou até agravou, né? Dependendo da enfermidade. E ela até complementa aqui a Selma. Doutora, tentei arrumar um emprego, mas não consigo. Sim. Tentei trabalhar por conta na cozinha, mas minhas pernas voltaram a ferir. Sim, e o que é muito interessante, quando você vai passar por uma entrevista de emprego, eles verificam a sua carteira. Quem tem muito auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, eles, lógico, dão uma outra desculpa, mas descartam porque sabe que pode acontecer da pessoa voltar. Entendi. A Raquel Manancial comenta o seguinte, se precisar de mais informações, a gente pede também. Obrigado, Raquel, nos acompanhando. Doutora, 23 anos trabalhado e agora nem com 75% não consigo, só por idade. Sim, só por idade, porque hoje, atual, mulher precisa de 30 anos para se aposentar e homem 35, né? Por hora, nós não temos uma idade mínima sendo exigida na regra atual. Na próxima regra, o que vai precisar ter idade mínima, né, que 62 anos, e homem 65. Só que nós temos cinco regras de transição que ainda estão sendo discutidas. 2 que nós temos certeza de que vai passar o tempo que te falta para aposentar no dobro. Então, por exemplo, se te falta para aposentar 2 anos, você trabalha esses 2 anos e mais 1 ano. Tá. Entendeu? Entendi. Outro detalhe, doutora, Raquel Manancial está falando aqui, mas doutora, nem todo mundo guarda por tantos anos documentos. Nesse caso, o que é possível fazer, doutora? O que é possível fazer? Ela pode, então, se dirigir aos médicos, onde ela faz
tratamento, né? Ela pedir uma cópia de prontuário médico dos médicos, dos hospitais, né? E isso eles são obrigados a te entregar, tá? É do arquivo do médico, do hospital, mas eles são obrigados a te entregar, tirar uma xerox e te entregar. Tá. Marcelo Vavá, obrigado pela participação. Anderson Afonso, nosso colega no dia a dia da comunicação, obrigado, Anderson. O José Engenheiros, ele pergunta o seguinte: doutor, outra questão. Tenho 54 anos e 36 anos, pelo que ele fala aqui, de contribuição. Tinha previsão de me aposentar pela regra 85-95 em 2022, a regra da Dilma, que subia 2 em 2 anos. Esta regra poderá continuar? Essa regra, ela está prevista, sim, para continuar, né? Para aqueles que ainda estão no sistema, que já estão no sistema na realidade, e só que ela não vai continuar para as pessoas novas, para as pessoas que vierem entrar no INSS após a reforma, né? Então, ela vai continuar assim, ela vai continuar aumentando os pontos normalmente, tá? E para homem vai chegar num limite de 105 e para mulher de 100. Então, com 36 anos que ele disse, né? Somando a idade, atingindo a pontuação da época, pode sim ingressar. Doutora, para quem está para se aposentar, tendo em vista as regras atuais, tem algum caso que é melhor a pessoa esperar a vigência da nova Previdência ou em nenhum caso é melhor se beneficiar dos atuais requisitos para quem está na iminência ali da aposentadoria? Olha, nesse caso, por exemplo, nós acabamos de responder, no caso dele, ele vai se aposentar com a regra de agora, porque ele está na regra de transição. Isso, José. Né? Isso, do seu José. Então, ele aposenta ainda com a regra anterior, tá? Para quem estiver na iminência de se aposentar, é muito bom realizar o cálculo para ver a situação de agora e do futuro. Porque muitas vezes não vale a pena. Para não ter uma receita pronta, né? Tem que ver caso a caso. Tem que verificar caso a caso, mas na maioria não vale a pena. Mas é importante, sim, calcular para poder informar de uma maneira segura. Legal. Né? Roseli Ferreira de Amorim, doutora Ana, fala o seguinte: funcionário público aposentado pelo IPREM e agora na empresa privada. Quantos anos de contribuição será necessário? Sim. Agora na empresa privada, então ele vai contar, ele já estando no INSS, já contribuindo agora, ele conta, se ele tiver 10 anos, ele já, mais de 10 anos, ele já entra na regra de transição. Tá. Menos de 10 anos, ele entra na regra nova. Tá, isso dá iniciativa privada. Sim, sim, sim. Legal. Então, Roseli, se puder colocar para a gente quantos anos você está na iniciativa privada, para entrar justamente nessas duas tabelas aqui que a doutora Ana citou para a gente. O IPREM, ele é da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, por hora, ele não entra nessa reforma, né? Mas sim, está em discussão do Senado apresentar uma outra PEC para tratar do estadual e municipal. Isso, os estados e os municípios. Perfeito. Isso. A Selma Maria ainda fala o seguinte, no caso dela de invalidez, que ela recorreu por 2 vezes, a primeira me negou e a segunda vez ela disse que ainda não foi chamada. Ela está aguardando e conta com a ajuda de um advogado. É importante pegar esse gancho para questionar. Tem a questão administrativa e a questão judicial. Sim. A partir de que instante é recomendado ter um profissional do direito para ajudar nesse processo de aposentadoria? Nesse caso, eu já entendo já ingressar judicialmente. Por quê? Porque quando você recorre no INSS para essas questões de saúde, quem vai analisar é uma junta médica, mas do INSS mesmo. Tá. É muito difícil que o recurso tenha um êxito nessa parte médica do INSS. Então, como é muito demorado e é uma questão de que a pessoa fica sem seu benefício, ou seja, sua subsistência afetada, então é muito interessante já ingressar judicialmente mesmo. Perfeito. A Roseli Ferreira até colocou já aqui de volta. Obrigado, Roseli. Ela falou o seguinte, que de iniciativa privada há 11 anos. 11 anos. Perfeito. Então, 11 anos já entra na regra de transição, sim. Tá? Então, ela aposenta esse tempo que falta, né? Nós temos 5 regras de transição para ser ainda decidida, né? Então,
tá uma certa confusão nesse canto. Mas se normalmente o melhor é de 85/95, né? Que hoje é 86/96, que ele vai aumentando, né? Sidney Oliveira, obrigado. Ó, muitas perguntas aqui, doutora. Raquel Manancial. Doutora, compensa continuar pagando o mínimo ou deixo de pagar? Trabalhei 23 anos e há 3 anos desempregada, só pagando o mínimo, ela coloca aqui R$110. Só por idade, compensa ou não compensa pagar? Compensa, ainda compensa pagar sim, tá? Porque o INSS não é só a aposentadoria. O INSS ele tem o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? E como ela está desempregada, a gente compensa sim aguardar a idade, né? Como ela não tem o tempo, ela entra assim na regra de transição, então ela não precisa, no caso dela, aguardar a idade. Perfeito. É o tempo que falta, mais metade, né? Ela entra assim na regra de transição. E se por acaso ninguém sabe do dia de amanhã, ela tiver algum problema de saúde, ela está coberta pelo auxílio-doença, pela aposentadoria por invalidez. Então, vale a pena sim. A Repanda, doutora, fiz hoje a simulação no INSS, 45 anos de idade e 22 de contribuição. Serei beneficiada na transição? Olha, na transição, na realidade, você precisa, né? Com 22 anos, infelizmente, não tem como aposentar nesse momento, né? E também não na proporcional, né? Que era uma regra anterior, né? Mas beneficiado é muito difícil te falar, porque eu não entendo assim, né? Você vai entrar, você não vai ter uma idade mínima e sendo exigida de você vai só trabalhar esse tempo que te falta e mais a metade que faltava, mas você entra num cálculo novo, né? Só as pessoas que estão mais próximas, faltando 2 anos, é que ficam no cálculo antigo, né? Na realidade, isso vai, futuramente, nós teremos uma batalha judicial muito grande, porque o INSS vai sim querer aplicar a regra deles atual, para a época, e as pessoas vão querer brigar, claro. É o entendimento de quando vale, qual que é o divisor de águas, né? Aliás, doutor, é a pergunta do Anderson Afonso. Anderson, obrigado. A gente abriu o programa aqui falando a notícia atualizada do Senado, de que depois de uma reunião de líderes na tarde desta terça, foi agendada a segunda e decisiva votação no plenário do Senado para o próximo dia 22 de outubro, ou seja, daqui 2 semanas. E aí ele pergunta exatamente nesse contexto, doutora, a reforma, quando aprovada em segundo turno pelo Senado, passa a valer imediatamente ou há algum prazo para regulamentação? Nesse caso, a reforma ela passa a valer imediatamente. Então aprovou, por exemplo, dia 22, dia 23 está valendo. Dia 23 já está valendo. Tá. Entendeu? Então, quem estiver com o tempo garantido, né, procure um profissional da sua confiança para calcular, né, se vale a pena agora, se vale a pena depois, mas não deixa passar. Né? Dá entrada, garante seu direito. Perfeito. Selma Maria agradecendo, falando, obrigada, doutora, me assegurei de que estou no caminho certo. Maria do Socorro, obrigada. Raquel Manancial também agradecendo. Joelma Oliveira, doutora, boa noite. Tenho 28 anos de trabalho e 48 anos de idade. Quanto tempo mais preciso para aposentar? Nesse caso de 28 anos... De trabalho e 48 de idade. Perfeito. Ela vai precisar trabalhar, caso passe, né? A reforma que a gente acredita que sim, tem tudo para passar, ela vai precisar trabalhar mais 3 anos, os 2 anos que faltam, né? 3 anos no total, 2 anos que faltam e 1 ano. Tá? Perfeito. Selma Maria pergunta, o INSS para dona de casa de 5% tem o mesmo direito de um autônomo? Na realidade, ela tem o direito à aposentadoria por idade, tá? Ela vai aposentar sim, por idade, com salário mínimo. Perfeito. A Repanda também agradecendo, o pessoal tirando dúvida. Aliás, a doutora deve estar nos últimos tempos aí, o que mais fazendo é justamente responder as perguntas nas palestras, no dia a dia. Tem alguma dúvida que é recorrente, que por acaso alguém aqui ainda não perguntou ainda, doutora? Não, na realidade são sempre essas perguntas mesmo. E no que é importante deixar claro é que ninguém, né, está aqui para falar mal
de governo, nem nada. Perfeito. Mas o que a gente precisa deixar claro é que essa reforma, ela não está beneficiando do jeito que ela não está beneficiando o trabalhador, né? Então, é importante o trabalhador que consiga verificar a sua situação. Você que tem trabalho insalubre, corra atrás dos seus PPPs, reúna para você dar entrada. Por quê? Normalmente... E dar entrada antes de aprovar, antes do dia 22, 23? Dar entrada antes. Por quê? Porque se você não tiver 25 anos, dependendo do seu ramo de atuação, se você não tiver 25 anos, você não tem uma aposentadoria especial, você tem a híbrida, né? Que você mistura tempo de contribuição e uma parcela de tempo especial. Passando a reforma, isso acabou, tá? Então vai ser tudo contado como tempo comum. E até eu queria questionar, sim, quais os alertas, orientações para quem está inserido nos casos de aposentadoria especial, doutora? Olha, o que vale alertar é que quem hoje tem um tempo já, maior parte do tempo como especial, e tende a aposentar especial no futuro, é saber que, passando a reforma, você só vai aposentar com 60 anos e o cálculo vai começar com 60%, tá? É claro que pode aposentar com menos, por exemplo, se você for um minerador, né, que aí você aposenta com um tempo bem menor do que 25, a sua idade tende a ser menor também, né, com 50 anos. Mas, se você trabalhou um tempo como motorista de ônibus, um tempo como vigilante e em outras profissões e pretende utilizar isso na sua aposentadoria, passando a reforma, acabou. E até pelo que a senhora está dizendo, doutora, obrigado também, Eliana Pepeliaskov, nos acompanhando. Imagino que a maior preocupação deve ser daquelas pessoas, e aí vai ter que ter a ponta do lápis ali, eu vou contribuir mais um tempinho, mais um mês, porque eu vou me aposentar com o teto. Sim. E aí, nessa história da transição, acaba sendo duplamente prejudicado. Exatamente. Isso pode não acontecer, porque o seu cálculo do teto é na regra atual. Ou seja, se tudo correr bem, até o dia 22 de outubro. Até o dia 22 de outubro. Passou a reforma, você entra numa regra de transição, para quem já tem um tempo nesse sistema, e aí o cálculo é outro. Com a nova reforma, quem vai poder se aposentar com o teto? Olha, na realidade, sempre é feito um cálculo para ver quanto, né, que vai ser a aposentadoria da pessoa. Porque isso varia muito de pessoa para pessoa, de contribuição para contribuição, né? Então, é muito difícil dizer, uma profissão tal, não tem como dizer, né? Vai muito de como a pessoa fez as suas contribuições ao longo da vida. Perfeito. E essa batalha judicial, claro que a gente está aqui também tratando de muitas projeções em cima da última notícia do Senado, os próprios senadores dizendo que a votação decisiva vai ser no dia 22 de outubro. Claro, vai ter dúvida. Uhum. Quem tiver dúvida, quem sentir que foi prejudicado ou achar que deveria ter ali a transição, etc., pode judicializar, tem mesmo que procurar justiça? Qual que é a orientação, doutora? Sim, pode judicializar, né? Ingressou, né? Foi negado um direito que você tem documentado, né? Você pode sim procurar o Poder Judiciário, só que desde a MP 871, que foi convertida em lei agora, em julho desse ano, você tem um prazo de 10 anos. Caramba. 10 anos para discutir. Entendi. Porque às vezes as pessoas deixam para depois, né? O famoso jeito, né, do Brasil. Para a última hora. Então, 10 anos você tem para discutir. Doutora Ana Luísa aqui conosco, Tangerino. Gislaine Simões, agradecendo, falou, doutora, obrigado, ótimas informações, obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço. A Selma ainda perguntando, tirando outra dúvida, falou que tem 55 anos, mas que ficou 14 anos aposentada. Como fica a minha contribuição? Esses 14 anos em aposentadoria por invalidez, ele conta como tempo trabalhado, tá? Então, só que ele conta como tempo trabalhado como? Cortaram o seu benefício? Paga um mês.
recolhe um mês, porque aí ele vai ficar como intercalado, né? E aí esses 14 anos ele pode passar a contar como tempo trabalhado, sim. Até para um benefício futuro, por exemplo, tá? Perfeito. Vamos ver mais gente aqui interagindo conosco nas redes sociais. Obrigado, pessoal que está enviando perguntas. Miro Mota sempre nos acompanhando, obrigado. Cláudio Alves, doutora, boa noite. Eu fui afastado desde 2014 por auxílio doença. Será que eu consigo me aposentar com essa reforma por invalidez? Eu já coloquei na justiça para isso, ele disse. Pode acontecer sim. Só que é sempre interessante saber que quem vai decidir isso é a perícia médica judicial. Tá. Então, é o médico perito, né, que é preparado para isso. Então, é ele quem vai verificar se a sua incapacidade é total e permanente, que é o caso da aposentadoria por invalidez, ou se ela é total e temporária, que é o caso do auxílio-doença. Então, somente após a perícia é que o juiz vai poder determinar. O José Engenheiros ainda faz mais uma pergunta, doutora, sobre a aposentadoria especial. Se eu estiver aposentado e a guarda municipal passar a especial pela PEC paralela, poderia pedir recurso? Não, aposentado... Já é sacramentado. Já é sacramentado. Tá certo, então tá aí, José Engenheiros, obrigado. O Miro eu citei aqui na participação, é a dúvida de muita gente, doutor, e essa aqui é só uma parcela da sociedade, que a gente está falando de aposentadoria, e até comentava no bastidor, e o jovem? Claro que está muito longe ainda para ele, talvez por isso também a preocupação mais distante, mas de que forma o jovem tem que olhar esse período de transição da aposentadoria? Olha, o jovem, ele precisa ficar muito atento, porque o que acontece é, colocando uma idade mínima, né, e aumentando o tempo de contribuição, uma coisa importante alertar é que na nova regra o homem só vai ter uma aposentadoria 100% com 40 anos e a mulher com 35, tá? Então o jovem precisa ficar atento a isso, porque hoje está muito difícil o emprego no nosso país. E como está? Então você conseguir uma idade mínima, mais 35 no caso da mulher e 40 no caso do homem, para conseguir uma aposentadoria 100%, vai ser bem penoso, entendeu? Então é bem difícil você conseguir. Então você vai conseguir uma aposentadoria menor, um tempo menor, pode ficar bem prejudicado no futuro, né? O Miro pergunta aqui, fala, boa noite, Leandro, Carlos, toda a equipe, a doutora, ainda existem muitas dúvidas sobre a transição para essa reforma da Previdência. A doutora falou aqui, inclusive, Miro. E aí, com orientação nesse período, doutora, seja dia 22 mesmo a votação ou não, o que as pessoas podem fazer nesses 15 dias aí? É procurar advogado? É procurar separar toda a documentação novamente? Qual que é a tarefa, a lição de casa? Nesses 15 dias, o interessante primeiro é fazer o levantamento do extrato do INSS, ver como está a situação do INSS. Na dificuldade, procurar sim um especialista da sua confiança para fazer uma contagem, verificar como está a sua situação, para conseguir correr atrás. E é bem trabalhoso essa questão de levantamento de documentos, né? Tá. Muitas vezes não dá tempo, às vezes tem empresa que já fechou, então é uma corrida contra o tempo. Tá certo. A Selma dando feedback aqui, a devolutiva, falando, doutora, nossa, foi em julho de 2018, quando fiz a perícia e perdi a aposentadoria, mas estou recebendo até janeiro de 2020. Perfeito. Miro Mota, já citei aqui. Carlos Carvalho está conosco no bastidor, depois às 7 horas vai estar conosco aqui também na entrevista, resumo do dia. Tem alguma pergunta, Carlos Carvalho? Alguma dúvida aí? Boa noite, Leandro. Boa noite, doutora. Boa noite. Acho que também é uma dúvida que todo mundo tem em relação, como você bem disse, hoje para o jovem é muito mais difícil conseguir emprego e tudo mais, e muitos estão virando MEIs ou ME. Bem lembrado. Se essa reforma também atinge esse pessoal que se tornou microempreendedor individual. Sim. Essa reforma ela atinge a todos, né? A todos. E então, o que é muito interessante alertar é que quando você começa a contribuir para uma MEI, você contribui por 11%. Então, ele te daria, hoje, na nossa regra atual, o direito a uma aposentadoria por idade.
né? E se você tiver interesse em se aposentar por tempo de contribuição, então você precisa alterar a forma de contribuição para contribuir por 20%, tá? E não por 11%. Na nova regra, a aposentadoria por idade ela não vai existir mais. Na realidade, o tempo de contribuição e a por idade elas vão se unir, né? Então tem a idade mínima e o tempo da contribuição numa coisa só. Unificado. Exatamente. A Raquel concorda aqui, falou, Leandro, Carlos, verdade, conheço muitos jovens que não fazem mais questão de contribuir, o que também é errado, né, doutora? Exatamente. É importante que todo mundo contribua, é importante que vocês tenham em mente, né, num auxílio-doença, numa aposentadoria por invalidez, ninguém sabe do dia de amanhã, né? Se você sofre um acidente, alguma coisa, você está coberto, tá? Então, o INSS não é só a aposentadoria, tá? É importante ter isso em mente. Aposentadoria privada, complementar, em quais casos é importante? Em todo caso ela é válida se a pessoa tiver um rendimento extra, se tiver uma possibilidade de poupar? Olha, é interessante sim fazer a aposentadoria privada, mas precisa alertar a população que a aposentadoria privada ela não é igual ao do INSS. Você poupou, guardou, né, contribuiu. Quando você for aposentar, é aquele valor que está lá. Você pode pegar um pouquinho por mês ou tudo, né? Mas é aquilo que está lá. É aquilo que está lá. O INSS na atual é vitalício, tá? A regra para os jovens, né, que está em discussão da capitalização do INSS, isso é muito ruim, porque o brasileiro não sabe conviver com isso, tá? Então, todo mundo está achando que vai ser ótimo, mas para o povo não está sendo nada. É importante a senhora tocar nesse assunto, doutor. O Paulo Guedes já falou várias vezes, até a ideia no primeiro momento era colocar a capitalização junto, e ele separou, mas o ministro deixa claro que em algum momento esse tema deve vir à pauta no Congresso. Sim. O que muda com a capitalização? O que muda com a capitalização? Vai separar do INSS que nós temos hoje, e há o perigo de não ter mais contribuição para este, porque os jovens vão começar no outro, entendeu? Esse é o perigo. Outra coisa é essa questão. Você vai contribuindo, na hora que acabar o dinheiro, acabou. Não é hoje igual a nossa aposentadoria dos nossos pais, nossos avós, né? Então é importante ter esse alerta. Que legal. Bom, obrigado, o Ayrton também nos acompanhando. Hilton Lima, aqui mais uma pergunta. Vamos lá, Hilton. Boa noite a todos. Tenho 14 anos de vigilante e 45 anos de idade. Ou também, pelo que ele coloca aqui, outros registros de contribuição. Como vai ficar para mim se aposentar? Mas quantos anos eu tenho que contribuir? Muito obrigado desde já. Olha, esses 14 anos, você precisa, antes de mais nada, ter o laudo PPP, né? Comprovação. Isso, é um laudo, né? Ele é chamado PPP, Perfil Profissiográfico, né, Previdenciário. E nesse laudo, ele demonstra toda a atividade, o que a pessoa fez, qual era a insalubridade, o que ela estava exposta, né? E esse tempo de 14 anos, atualmente, ele é calculado vezes 1,40, tá? É o que aumenta no tempo dele, tá? Ele aumenta o tempo, ele aumenta um pouco o valor também. E na realidade, caso passe essa reforma, esse tempo que você tem, que hoje é considerado como insalubre, pós-reforma ele não será mais, né? Se você tem 14 anos de vigilante e o tempo de contribuição normal, ele não vai ser mais computado como insalubre, e sim normal. Então, normalmente tem muitas pessoas utilizando de uma ação hoje, uma ação judicial, né, uma ação declaratória, para fazer esse tempo valer pós, mas aí é tese, é discussão, né? Tá certo. O Miro fala o seguinte, na minha opinião, doutor, a reforma da Previdência Social já era para ser feita há muito tempo. Afinal, é a maior despesa crescente do governo. Concorda? Até para a nossa audiência rotativa, acho que é importante resgatar aquilo que a senhora falou no começo. Exatamente, não concordo. Não concordo mesmo. Nós temos outros tipos de gasto, né? Por exemplo, a reforma dos nossos políticos
continua a mesma, tá? Do nosso judiciário continua a mesma. Então, não é a Previdência Social que causa o rombo no país. De jeito nenhum. Aliás, ela não tem déficit algum. A Previdência não tem déficit? A Previdência não tem déficit. Isso já ficou comprovado por CPIs. Inclusive, agora, em agosto, ingressaram judicialmente para obter planilhas que o governo não queria entregar. E ele foi obrigado a entregar agora pela lei de transparência. De onde tiram, doutor, aqueles números lá que fala que a conta não fecha, que já tem um rombo, que a cada mês aumenta mais? Olha, a única coisa que eu posso te dizer é que, infelizmente, está sendo feita uma maquiagem nas contas, tá? Porque as contas da Previdência, final do mês passado, isso veio à tona, mas deram um jeito de abafar. Mas o INSS, ele é positivo. Não é ele que quebra. Então, como a gente havia dito antes, nós não estamos mais só na empresa, empresário e empregados. Nós temos tributos que alimentam o INSS, né? É diferente a Previdência Social da Seguridade. A Seguridade abrange a Previdência, a Saúde e a Assistência. A Saúde e a Assistência, ela não arrecada, dela só sai gastos. E a Previdência, sim, arrecada. Então, se tiver que ter alguma mudança, então que tire-se a saúde e a assistência da Previdência. Porque esses que ganham mais estão passando imunes, né? A reforma da Previdência. A Raquel até comenta aqui, verdade, dos políticos e juízes são altíssimas e só atinge o trabalhador. Exatamente. Procurador aposentando com 50 anos, 40 anos, 45 anos e um salário lá em cima, 30, 40 mil. Os deputados da mesma forma, também têm direito à previdência especial, aposentadoria especial. Exatamente. Não vai ser uma aposentadoria de 1.000, 2.000, no máximo 5.800 que quebra o país. Perfeito. O Edilson Natal de Paiva, boa noite. Eu tenho 34 anos de trabalho, ano que vem completo 35 de trabalho e 55 anos de idade. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Na realidade, ele precisa ter os 35 anos completos para dar entrada na aposentadoria. Isso. E como vai ser o ano que vem, depois da reforma da Previdência? Exatamente, aí ele entra na regra de transição. Perfeito. Carmen Mauecaua também está reclamando aqui da situação. O Antônio Carlos Soares, deixa eu ver se eu entendi aqui, Antônio Carlos. Tem uma senhora de 93 anos e acho que cortaram o LOAS dela. O que fazer? O caminho, nesse caso, é ingressar judicialmente mesmo, né? Pedir cópia do processo, verificar como é a situação, né? Porque no caso do idoso, o que precisa é verificar a situação financeira do idoso, da família, né? Que convive com ele na mesma casa, porque o LOAS é para quem tem grau de miserabilidade, né? Quem não tem condição, não tem o tempo para aposentar e tem um grau de miserabilidade. Então, no caso, seria pegar a cópia do processo e ingressar judicialmente. Legal. E o Cláudio aqui, a derradeira, diz que tem mais uma pergunta. Doutor, eu trabalho desde 1991 de carteira assinada, até o dia que me afastei, dia 14 de outubro de 2014. Só que eu fui ver no meu INSS e só constam 15 anos de contribuição. E o restante? Esse restante, você tendo carteira assinada, né? O INSS tem como incluir isso no CNIS, né? Que é o extrato previdenciário. Isso que é muito interessante. O CNIS, ele vem em 1980. Desde que ele foi criado, muitas pessoas que tinham os vínculos anteriores infelizmente ainda ocorre na atualidade, acabam não computando. Então, você tendo sua carteira, você pode levar no INSS, né? No momento que for requerer algum benefício, e eles já alteram, tá? E o tempo que você teve como benefício, esse tem que constar no seu extrato também. Eu falei que a derradeira, apareceu mais uma aqui, vamos lá. Obrigado, dona Regina Boaventura, Antônio Carlos Soares agradecendo a resposta. O Jorge Santos, tenho 52 anos de idade e 37 de contribuição. Porém, desses 37, eu fiquei 3 anos no auxílio doença. Porém, já dei entrada no mês de abril. Gostaria de saber se esses 3 anos contam para a minha aposentadoria. Esses 3 anos, estando intercalado, ele conta sim, tá? O que é intercalado?
Você cortou o benefício e voltou a trabalhar, isso é intercalado. Cortou o benefício e agora dou entrada, paga um mês, recolhe esse mês, porque aí ele fica intercalado. E aí sim você pode dar entrada. Então, se ele estiver nesse tempo, né, ele conta sim. Tá bom. Ó, o pessoal aqui pedindo, eu falei que era a última, vamos lá, Norma Jane. Ó, você vai ter que voltar aqui, polêmico, doutora, vai ter que voltar aqui. Sim, Norma Jane, tenho 30 anos de contribuição e 55 de idade. Porém, um erro na contagem do INSS, estou esperando mais de 6 meses revisão. Esqueceram de uma empresa onde tenho quase 10 anos de registro. Hoje sou funcionária pública de São Bernardo, que é regime privado. O que ela deve fazer? Perfeito. Olha, se faz mais de 6 meses, eu oriento você pegar cópia do processo e levar judicialmente, tá? Mas nesse caso, não precisa ter tanta correria, né? Já foi feita a aposentadoria, está em recurso, eles têm mesmo demorado bastante, cerca de 1 ano para julgar recurso. E isso que é perguntar. Mas eles vão pagar os atrasados. Ah, então tá bom. Então, nesse caso, não precisa ter. O que é importante é você dar a entrada para não perder o direito. Tá. Tem que dar a entrada na revisão, no recurso, antes da aprovação da nova reforma para valer nas regras atuais. Não, a regra dela, como ela já está aposentada, não tem problema. Dar a entrada, no caso dela da revisão, antes dos 10 anos. Tá, como perfeito. Ela já deu a entrada, não tem tanto desespero, tá? Eu entendo, né, que tá recebendo menos e tudo mais, mas ainda assim, o INSS tem sido mais rápido do que o Poder Judiciário. Então, aguarda um pouquinho mais, né? Eles têm levado mais ou menos, em média, 1 ano para julgar recurso. Então, vale a pena aguardar mais um pouquinho. Perfeito. Bom, doutora, não preciso nem falar da importância da senhora retornar aqui. Sim. Vamos fazer, até seria interessante, vamos fazer o seguinte, tem essa previsão que a gente falou do Senado aprovar no dia 22. Então, na semana que o Senado aprovar e tiver ratificada essa nova Previdência, doutora volta aqui conosco para dar mais detalhes, tirar dúvidas das pessoas, se porventura aparecer o Congresso é uma caixinha de surpresa, né? Se vai mudar alguma coisa ou não, mas doutora Ana Luísa Tangerino, quero mais uma vez agradecer muito a gentileza, informação, prestação de serviços importante e, se possível, deixe também aqui, a senhora interage nas redes sociais para as pessoas que quiserem acompanhar as palestras, intensificar o conhecimento nessa reta final, como é que podem fazer? Sim, sim. Olha, podem acessar pelo site analuisatangerino.com.br, né? Tem o canal no YouTube também e eu fico à disposição, né, para retornar assim que possível. Legal. O Almiro Mota é um dos nossos mais atentos internautas aqui, está toda noite e está elogiando a senhora. Falou, Leandro, Carlos, deem os parabéns para a doutora. Ela falou a nossa língua, fácil entendimento, sem o advocacês aí do dia a dia costumeiro dos colegas. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, até mais. Legal, pessoal. Para quem acompanhou de forma rotativa, mais do que convidado, assim que acabar a transmissão, dá um F5 no computador, atualiza no celular, fez desde o início a entrevista com a doutora Ana Luísa Tangerino. Vai estar no YouTube também, né, Carlos Carvalho? Carlos Carvalho, me lembrando aqui, vai estar no nosso canal do YouTube do Repórter Diário, a íntegra dessa entrevista, para você compartilhar com amigos, familiares, aquelas pessoas que têm muitas dúvidas, em especial nesses dias aí, a previsão 15 dias que separam da aprovação para valer da nova Previdência, para você saber qual é o melhor cenário para você efetuar e ter o maior ganho, o maior benefício, que, aliás, é aquilo que você lutou e batalhou a vida inteira, tá certo? Obrigado a você que curte, comenta, compartilha. Carlos Carvalho me lembra que é só o tempo de tomar uma água mesmo, 7 horas da noite em ponto, vamos abrir mais uma transmissão ao vivo, aí o Carlos Carvalho e eu juntos aqui no estúdio, atualizando as informações desta terça-feira e a entrevista com o suplente que vai assumir amanhã a Câmara de São Bernardo, no lugar do vereador que fatalmente faleceu no último domingo, Ramon Ramos, o vereador, vai ser vereador a partir de amanhã, Roberto Palinha, tá certo? Do Avante. Obrigado, pessoal, até daqui a pouco.